Sou Beatriz Rocha de Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vou apresentar o trabalho Eleições Presidenciais 2018 do Acontecimento Histórico ao Acontecimento Discursivo, produzido em conjunto com Alessandra Souza Silva e sob orientação da professora doutora Edivânia Gomes da Silva. Esse trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado em andamento e com o objetivo de verificar em que medida as eleições presidenciais de 2018, além de acontecimento histórico, se configuram também como acontecimento discursivo. Para tanto, buscamos analisar a discursivização desse pleito em textos veiculados na mídia digital e em textos publicados pelos presidenciáveis em suas redes sociais, nos quais a referência à polarização PT-anti-PT. Selecionamos e catalogamos excertos de reportagens veiculadas na mídia e publicações feitas no Twitter pelos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que em alguma medida referem ao antagonismo PT e anti-PT. Após a seleção dos excertos, procedemos às análises com base no arcabouço teórico-analítico da Escola Francesa de Análise de Discurso, principalmente nos conceitos de memória e de acontecimento discursivo, que é definido por Péchet como encontro de atualidade e uma memória. Vejamos as análises. Nesse excerto publicado pela BBC, a expressão referencial essa divisão retoma o enunciado polarização entre antipetistas e simpatizantes do PT, que se refere às eleições de 2014, criando o pré-construído de existência de uma divisão social em torno do apoio ou crítica ao PT nas eleições presidenciais de 2018, num contínuo em relação à eleição anterior. O enunciador BBC aponta que essa polarização em 2018 assumiu o maior nível da recente história democrática e utiliza a retomada da memória das eleições de 2014 como estratégia argumentativa para dimensionar a extensão dessa polarização. Considerando que as eleições de 2014, entre outras coisas, foi marcada por inúmeras manifestações pró e contra o PT e sua candidata Dilma, e que já era discursivizada na mídia como a mais dividida das últimas 2 décadas e tão acirrada quanto a disputa entre Collor e Lula em 89, cria-se o efeito de sentido de um grande acirramento no embate ideológico entre apoiadores e opositores do PT, que supera qualquer outro embate ideológico existente desde a redemocratização do Brasil. Assim, tal enunciado sobre a polarização das eleições de 2018 se escreve uma extensa rede de formulações escrita na memória social que precede o pleito em questão. Ao mesmo tempo, estabelece uma ruptura com essa rede com a qual se relaciona, fazendo com que o sentido derive e se torne outro. Nesse tweet do candidato Jair Bolsonaro, ao determinar a expressão caráter criminoso do PT por meio do adjetivo inegável, o enunciador cria para sua afirmação efeito de verdade inquestionável. Para reforçar esse efeito de verdade, no período seguinte, o enunciador categoriza o que seria tal caráter criminoso a partir de expressões referenciais que podem ser divididas em 2 grupos, um relacionado à corrupção e outro relacionado à aproximação com regimes de esquerda, discursivamente vinculados ao comunismo e ao socialismo. Temos em ambos os casos a relação entre memória e atualidade, pois a construção de determinada imagem do PT na referida enunciação dá-se por meio de um retorno e, ao mesmo tempo, uma atualização da memória acerca dos casos de corrupção envolvendo o PT, bem como da prisão de Lula e de outros membros do referido partido. Além disso, atualizam certa memória sobre o anticomunismo, que se materializa a partir da classificação dos regimes cubanos e venezuelanos como ditadura, e ainda colocando tais regimes na mesma rede parafrástica que categoriza o caráter criminoso do PT. Assim, a partir da construção discursiva do enunciado, materializa o efeito de sentido de que o PT, além de ser um partido inegavelmente corrupto, coaduna com os ideais comunistas que são danosos à nação e precisam ser combatidos. Nesse tweet de Fernando Haddad, inicialmente por meio da expressão nunca violou o princípio democrático, o enunciador atribui ao PT um caráter democrático. A partir do advérbio de negação nunca, materializa o efeito de sentido de que esse caráter democrático é característica intrínseca ao modo petista de administrar. Observa-se ainda que a defesa do caráter democrático do PT é reforçada por uma crítica ao caráter supostamente antidemocrático do candidato adversário, a qual é construída por meio da retomada de uma fala do presidenciável em defesa do regime civil-militar implantado em 64 no Brasil. Assim, ao mesmo tempo em que a relação da memória com a atualidade permite a construção de efeitos de sentido segundo os quais o PT é um partido democrático e contrário às ditaduras, essa memória materializa efeitos de sentido que confere ao candidato Jair Bolsonaro um caráter negativo, de contrariedade aos princípios democráticos e apoio às práticas condenáveis do regime civil-militar como a tortura. Concluímos então que as eleições presidenciais de 2018 se configuram como um acontecimento discursivo, uma vez que diferentes sentidos sobre tal pleito foram construídos a partir de memórias que circularam em outros lugares e em outros momentos. Tanto os enunciados que circularam na mídia quanto as enunciações produzidas pelos presidenciáveis estão ancorados sobre os já ditos que os constituem, em movimentos que, ao mesmo tempo em que levam ao retorno da memória, também permitem a ruptura com a rede de formulações com a qual se relaciona, possibilitando a deriva de sentidos. Agradecemos ao ESB, à CAPES, ao PPG Linha, à coordenação da SBPC, a todos que acompanharam essa apresentação.